11 de agosto de 2011, com o Renildo aqui em Olinda, para uma entrevista. Aí, Renildo, sempre quando a gente faz uma entrevista, a gente pega os dados pessoais para o registro histórico. Tá. Esse é seu nome completo? Renildo Vasconcelos Calheiros. Você nasceu quando? Eu sou de 20 de abril de 59. Nasci numa cidade da Zona da Mata de Alagoas, chamada Murici. Assim, Fica ali no vale do Rio Mundaú. O Rio Mundaú é esse que nasce aqui na cidade de Garanhuns e desce para a Lagoa Mundaú, que fica em Maceió. O nome da lagoa é decorrente do nome do rio. Ele faz a ligação de Garanhuns com Maceió. Um dia isso tudo foi Pernambuco, né? Com a Revolução de 1817, o estado de Pernambuco estava sempre participando de movimentos fortes contra a coroa, e a coroa procurava sempre enfraquecer politicamente Pernambuco. E num desses movimentos, na Revolução de 1817, foi feita a emancipação da parte sul do estado de Pernambuco, que é hoje o estado de Alagoas. Então essa ligação histórica é o que explica esses dois estados terem uma economia muito parecida, à base da cana-de-açúcar, e uma cultura também muito parecida. Sergipe se relaciona mais com a Bahia, Alagoas se relaciona mais com Pernambuco. E assim, a sua origem familiar, o que seus pais, assim, sobretudo na época de estudante, o que eles faziam? Assim? O meu pai foi comerciante, foi também plantador de cana, criava gado. Meu pai sempre mexeu com isso, com atividade agrícola, com pecuária, e teve também um período da vida dele ligado ao comércio. A minha mãe era o que se chamava na época, hoje ainda se chama, mas é mais uma referência, professora leiga, que era aquela professora que não estudou para ser professora, não estudou o suficiente. A minha mãe fez, acho que só até o 2º ano primário, mas ela tinha o que se chama de uma caligrafia muito bonita, aquela letra bonita, bem desenhada, não é? E naquele período o acesso à educação era muito difícil, e uma pessoa que sabia ler, que sabia escrever, né, em muitos lugares já virava professora. A minha mãe foi isso, o que se chamava na época de professora leiga, e no mais foi dona de casa. A minha mãe teve 10 filhos, 2 irmãs minhas morreram muito pequenininha ainda, e ela criou 8 filhos, né? Então a grande parte da vida dela ela foi dona de casa, cuidando da família. E assim, o seu interesse de fazer uma universidade, ter um curso superior, foi despertado como e quando, vamos dizer assim? Eu fiz o primário lá em Murici, num colégio público, chamado Professor Loureiro, até o 4º ano primário, se chamava assim na época. Prestei exame de admissão, na época ainda tinha exame de admissão, para entrar no que se chamava ginásio, que seria hoje da 5ª ou 8ª série, tinha uma seleção, que não tinha vaga para todo mundo, então você tinha que fazer uma prova, como se fosse um vestibular, que se chamava exame de admissão. Eu fiz o exame de admissão, fui aprovado, fiz o ginásio, num colégio da Campanha. Campanha foi um movimento que existiu no Brasil para se levar a educação para as cidades do interior. Foi feita uma grande campanha, uma grande mobilização. É um movimento que partiu aqui de Pernambuco e que depois foi incorporado pelo governo federal, um movimento coordenado pela SENEC. E assim Murici ganhou um ginásio. Eu estudei nesse ginásio até a 8ª série. Depois eu fui para Maceió estudar, fazer o científico, porque lá em Murici ou você fazia o pedagógico ou não tinha mais o que fazer, não tinha um científico lá. O que tinha de 2º grau era o pedagógico para quem queria ser professor naquele nível que o pedagógico permitia. Quem quisesse alguma outra coisa teria que sair para estudar em Maceió, é um caminho que eu também fiz. Fui para Maceió fazer o científico. Estudei no Colégio Sagrada Família, em Maceió, e no começo eu pensava em ser engenheiro, fazer vestibular para engenharia civil. Mas eu sempre gostei muito de ler. Eu frequentava muito a biblioteca lá de Murici, e sempre que tinha oportunidade eu lia muito em outros lugares também, e fui despertando interesse pela geologia. E depois fui gerando essa convicção de que não era propriamente a engenharia que eu queria uma especialização da engenharia, que é a geologia. E em Alagoas não tinha o curso de geologia na época, ainda hoje não tem. Eu
Sempre tive uma ligação muito forte aqui com Pernambuco, por essa ligação histórica toda que Alagoas tem com Pernambuco. Quando chegou a época, vim para cá procurar informações de quando seria o vestibular, vim depois comprar o manual, fazer a inscrição do vestibular, vim fazer o vestibular, fui aprovado. Isso tudo foi no final de 78. Eu fui aprovado nesse vestibular no final de 78 e em 1979 eu comecei a estudar aqui, Geologia na Universidade Federal de Pernambuco. Naquela época o vestibular, quando eu fiz, a redação era eliminatória, a redação era feita antes. Todo mundo fazia a prova de redação e se você não fosse aprovado na redação, você nem fazia mais o resto das provas. Eu terminei sendo aprovado e em 1979 vim estudar Geologia aqui em Pernambuco. Você morava onde? Assim? Quando eu vim para morar em alguma república, mas eu não conhecia as pessoas aqui. Quando eu vim fazer inscrição para o vestibular e fazer vestibular, eu vim com umas 3 colegas. Nós ficamos hospedados num hotel pequeno e bem barato que tinha ali, quase próximo do Palácio das Princesas. Era um hotel chamado Hotel Avenida, ficava ali na beira do rio, ele não existe mais. Era já muito velho, foi demolido, era um hotel pequeno. Nós ficamos lá, ele era muito barato. Quando eu vim estudar mesmo, eu trouxe ali um pouco de dinheiro que dava para passar uns 3 ou 4 dias naquele hotel e eu tinha que nesse período arranjar um lugar para morar. Então eu terminei indo morar depois numa pensão na rua Monte Castelo, que fica ali saindo na Agamenon Magalhães, ali por trás daquele Bom Preço, ali saindo quase tinha um banco ali, era o Banco Mercantil, uma praçazinha que tem ali perto do Bom Preço, e a rua Monte Castelo ela sai ali na Agamenon. Tinha uma pensão ali, eu fui morar nessa pensão, depois fui morar com outro amigo na Estância. Ele tinha uma casa alugada, a irmã dele tinha uma casa alugada e precisou viajar e a casa ia ficar desocupada, nós fomos morar lá. Depois eu fui morar numa república que era o que eu sempre quis, com mais 3 amigos, no Engenho do Meio. E frequentei muita casa de estudante, porque eu morava no Engenho do Meio, eu ia para a universidade a pé, andando, e também voltava a pé. E fui o que se chamava na época de chepeiro, que era o estudante que usava o restaurante universitário. E eu almoçava e jantava no restaurante universitário. Eu ia de manhã para a universidade, o meu curso tinha aula de manhã e tinha aula à tarde também, eu ia de manhã, almoçava na universidade, jantava na universidade e vinha embora. Parece que o restaurante era tipo um anexo da casa de estudante. Ele servia a casa de estudante, mas a casa de estudante tinha um número de, não me recordo bem, mas creio que pouco mais de 200 estudantes. E ele atendia a universidade inteira. Todos os residentes na casa do estudante utilizavam o restaurante, ele fica do lado, mas era aberto para todo mundo, tanto no almoço quanto no jantar, né? Depois o Ministério da Educação começou a alterar essa política de manutenção das universidades, começou a restringir o restaurante, foi transformando o preço da refeição num preço quase que comercial e isso alterou muito. Mas na época em que eu estudei, o restaurante universitário era muito importante para quem estudava na universidade, principalmente para quem não tinha carro, porque isso permitia que você ficasse na universidade, não precisava voltar para casa para almoçar. E quem era de outro estado ou do interior, o restaurante era uma coisa extraordinária, porque ele permitia ter uma boa refeição a um custo muito baixo. É claro que a gente reclamava muito da refeição, né? Tinha muito protesto, mas olhando hoje, não é? No que pese toda a dificuldade, era uma alimentação de uma qualidade razoável. Parece que tinha muito protesto em relação ao... todo semestre, porque isso coincidiu com o período em que a ministra Esther Figueiredo Ferraz, que era ministra da Educação, ela que começou a modificar essa política da assistência estudantil, que era restringir o restaurante universitário, diminuir o número de usuários do restaurante universitário e diminuir também o subsídio do preço da alimentação, que era aos pouquinhos ir transformando a refeição numa refeição com preço comercial. Então o movimento estudantil identificava isso e lutava muito contra isso, não é? Então todo semestre a gente tinha uma luta contra o aumento do restaurante universitário. E era uma coisa engraçada, porque todo semestre era do mesmo jeito. A reitoria reunia o conselho, fixava um novo valor para a refeição no restaurante universitário, a gente reunia os estudantes, não aceitava o aumento e ia para o restaurante boicotar o aumento. Como eles não baixavam, a gente ocupava o restaurante universitário e ficava cobrando o preço antigo, assumia inclusive a cozinha do restaurante universitário.
Dali umas 2, 3 semanas, aquele estoque de comida acabava e aí criava-se o problema, que era a luta para a reitoria voltar a assumir o restaurante universitário, né? Então todo semestre a luta era muito parecida, né? Mas depois isso foi mudando muito e eles acabaram estabelecendo um preço quase que comercial nos restaurantes. Isso mudou muito, para pior. E assim, o movimento estudantil, como você se aproximou dele, como você foi se envolvendo com... Eu na verdade, quando eu entrei na universidade, eu já trazia alguma experiência, porque quando eu era secundarista, eu já havia participado em Maceió de pichação, escondido, porque naquela época você tinha uma ditadura militar no Brasil, as liberdades democráticas, liberdades políticas completamente proibidas, e você tinha alguns grupos, não é, que procuravam encontrar alguns espaços de protesto, de manifestação, não é? Isso muitas vezes se rodava um jornal e você distribuía aquele jornal de noite ou espalhava ele em algum lugar de madrugada para que no outro dia as pessoas tivessem contato com aquele jornal, com aquele panfleto, alguma notícia. Algumas frases importantes eram pichadas nas paredes, então eu já trazia um pouco essa experiência. E quando eu entrei na universidade em 1979, eu tinha já a informação de que no Brasil inteiro estava existindo um movimento para reorganizar a UNE. Era o que se chamava na época de movimento pró-UNE. Era um movimento para reconstruir a UNE, que havia sido desmontada pela ditadura. Várias lideranças estudantis tinham sido presas, algumas assassinadas, algumas estavam fora do país, outras desaparecidas, né? E o movimento chegou a um período que foi completamente desarticulado. A ditadura, na época, criou um movimento artificial, que era um movimento que sempre foi combatido pelo movimento estudantil legítimo, né? Que eram entidades controladas pela própria reitoria. Então se iniciava ali um movimento de se romper com essa estrutura controlada pela reitoria. Era o que a gente chamava de diretórios livres, diretórios acadêmicos livres, centros acadêmicos livres, DCAs livres. E se montou um fórum de articulação nacional com o objetivo de reconstruir a UNE. O congresso da UNE foi marcado para o ano de 79, que é exatamente o ano em que eu entrei na universidade, em maio de 1979. E tem um episódio curioso, porque ele foi marcado em Salvador, na Bahia, no Centro de Convenções de Salvador, que estava sendo concluído ainda, não é? E quem assegurou esse espaço para que a UNE fizesse o seu congresso de reconstrução foi o governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, não é? O ministro da Educação e o próprio presidente da República fizeram gestões no sentido de que ele não cedesse, mas ele, com aquele temperamento dele, né, acabou bancando. Ele disse: não, eu já disse que dava ao centro de convenções e vou cumprir, não é? Eu era recém-chegado à universidade, com a cabeça pelada ainda, né? Os feras na época, todo mundo pelava a cabeça. E tinha um diretório, na época, o diretório acadêmico da área 2, começando a movimentação. E eu andava muito no diretório com mais alguns colegas. E abriram as inscrições para as pessoas que seriam candidatas a delegadas ao Congresso da UNE. E os colegas começaram a dizer: não, você tem que disputar, você tem que se candidatar. E eu achava que não tinha chance nenhuma, porque eu não conhecia ninguém direito, eu tinha chegado há pouco tempo, só o pessoal da minha turma ali, mas com o incentivo dos colegas eu acabei me inscrevendo como candidato a delegado. E era uma quantidade enorme de candidatos, e se não me falha a memória, a área 2 tinha direito a 8 delegados ao Congresso da UNE. E teve um dia que ia ser feita a eleição, e antes tinha a campanha, onde os candidatos passavam nas salas de aula para apresentar ali sua plataforma, suas bandeiras. E eu, embora muito jovem, muito novo, também participei desse movimento, de passar na sala de aula, apresentar ali algumas ideias, e acabei sendo eleito delegado ao Congresso de Reconstrução da UNE. Participei do Congresso de Reconstrução em Salvador.